Lei de Liberdade, Parte 2. Muitos questionamentos rondam a lei de liberdade, e continuando o entendimento acerca do livre-arbítrio, nos deparamos com o seguinte tópico: a fatalidade. Todos os acontecimentos são pré-determinados ou há alguma fatalidade nos acontecimentos da vida? O que isso faz do livre-arbítrio? A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito antes de encarnar, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Isso sobre as provas físicas, porque, para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Muitos de nós atribuímos às ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos permite vencer ou fracassar segundo nosso caráter e nossa posição social à sorte ou ao destino, pois achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir a isso do que a nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando elas são más. Existe um objetivo da providência em nos fazer correr certos riscos que não têm consequências, pois, quando nossa vida está em risco, é uma advertência que nós mesmos desejamos, a fim de nos desviarmos do mal e de nos tornarmos melhores. Deus nos lembra de nossas fraquezas e fragilidades de nossa existência, a nos advertir. Assim, nos recolhemos a nós mesmos e procuramos nos corrigir. Em um caso de uma aparente morte certa, alguns acreditam que não existe a possibilidade de evitá-la, mesmo que se procure prevenir. Mas é justamente a prevenção que os bons espíritos estão nos sugerindo para que ela não ocorra. Confundimos sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de nós, e que são independentes da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, e têm sempre por consequência a liberdade de escolha, e para esses atos jamais existe fatalidade. Há fatalidade, se quisermos chamar assim, quando escolhemos um gênero de existência em que nada dá certo. É por ter escolhido experimentar uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Mas ela não é absoluta, pois é o resultado de um caminho falso que tomamos anteriormente, e que não está em relação à nossa inteligência ou aptidões. E por fim, e não menos importante, uma questão interessante: o conhecimento do futuro. Em seu princípio, o futuro é oculto ao homem, e é apenas em alguns casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. A ocultação ocorre pelo simples motivo que, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque pensaria que, se uma coisa deve acontecer, não seria necessário se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la se fosse uma coisa ruim, principalmente. Deus quis que fosse assim para que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de opor. Para os casos em que Deus permite a revelação do futuro, é com o objetivo de facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando-o a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento, sendo que frequentemente é uma prova. E se mesmo a predição não se cumpre, é outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Quanto mais se reflete sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro,
mais se vê o quanto a providência é sábia ao ocultá-la. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades ao chamado da luz, atrasando seu adiantamento.